Evangelho de Lucas, Gospel capítulo of 1, Luke chapter 1, a partir do verso 8. from verse 8. Lemos assim. Eu vou ler todo o texto em português completo e logo depois o pastor Edmilson vai ler em inglês. He's going to read the whole text in Portuguese. After that, I'm going to read in English. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord, and the whole multitude of the people were praying without at that time of incense. And there appeared unto him an angel, the angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zechariah saw the angel, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer has been heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and you shall call his name John. Como eu disse no início do culto, eu sou o pastor Clériston, As I said at the beginning of the service, I am Pastor Clariston, pastor aqui da nossa igreja em Nova Almeida. the pastor of our church here in Nova Almeida. E esse é o pastor Edmilson, And me, I am Pastor Edmilson, também aqui da nossa igreja em Nova Almeida. also from our church in Nova Almeida. E ele tem uma vasta experiência em muitos países do mundo, atuando como missionário. And I have a vast experience in many different countries operating as a missionary. E nessa noite, nós juntos, como uma pessoa só, vamos pregar a palavra do Senhor. And tonight we are going to preach the word of God together as just one person. E você precisa orar por nós. And you need to pray for us. Você pode fazer isso agora? Can you do it now? Estenda suas mãos na nossa direção. Reach out your hands to us. Peça para Deus usar a gente com muito poder. Ask God to use us powerfully. Meu Deus, ouça a oração do teu povo nesse momento. Lord God, hear the prayer of your people right now. E que tudo aquilo que está no teu coração para esse momento And let everything that is in your heart for now seja pregado com clareza be preached clearly em português, in Portuguese, em inglês, in English, em libras, in Libras, em nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Esqueci de apresentar a Isabela. I forgot to introduce Isabella. Ela está aqui interpretando em uma outra língua, She's interpreting in another language, a língua brasileira de sinais. the Brazilian Sign Language. Amém. Amen. Irmãos, o texto que nós lemos é um pedacinho de uma história. Brother, the text that we have just read is a piece of story. Tem a ver com o nascimento de Jesus, mas Sorry. It has all to be with the birth of Jesus, conta a história de um homem que veio um pouquinho antes de Jesus. But the story of a man that came a little before Jesus. Uma criança que nasceu chamada João Batista, que veio para preparar o caminho do Messias. A child called John the Baptist who came to prepare the way of the Lord. Mas o texto que nós lemos é apenas um pequeno recorte. But the text we have read is just a little piece. E nele nós vamos aprender algumas coisas muito importantes sobre a oração. And in it, we are going to learn things very important about prayer. Nós vivemos numa geração em que é muito importante a gente falar sobre oração para o povo de Deus. We live in a generation that is very important to talk about prayer to the people.
Porque a ciência já descobriu a importância da oração para a vida do ser humano. As science has already discovered the importance of prayer for the people. Mas de uma forma muito absurda, as pessoas estão tirando Deus da oração. But in a very strange way, people have been taking out God from the prayer. E estão reduzindo a oração a um pensamento positivo, a uma boa energia, uma boa vibração. And reducing the power of a prayer to a positive thought, good energy. Oração é muito mais do que isso. É a Prayer. gente falando com o Criador de todas as coisas. It's much more than that. It's we talking to the Creator of all things. Algumas pessoas estão fazendo oração para o universo, como se o universo pudesse respondê-las. Some people are praying to the universe as if the universe could answer them. E estão, na verdade, só criando mais um ídolo e atraindo mais problemas sobre si. Truthfully, they are just creating one more idol and bringing justice of God upon them. Oração para o universo não é oração. Prayer to the universe is not a prayer. Oração é quando falamos com aquele que criou o universo. Prayer is when we talk to the one who created the universe. Nesse texto, nós conhecemos um homem chamado Zacarias. In this text, we got to know a man called Zechariah. Zacarias era de família sacerdotal. Zechariah was of a priestly family. E como sacerdote, em algum momento da sua vida, ele seria sorteado para servir no templo de Jerusalém. And as a priest, sometime in her life, he would be cast a lot to serve as the Lord. E finalmente chegou o grande dia, onde ele foi escalado para estar ali dentro do templo. And finally, the great day came when he was chosen to be in the inner part of the temple. E o seu serviço era colocar incenso num pequeno altar chamado incensário. And his service was to place incense in the small place for the censer close to the altar. O templo de Jerusalém carregava muitos objetos que eram os mesmos do tabernáculo que Deus havia ordenado a Moisés. At that time in Jerusalem, they used to carry a lot of obstacles, a lot of things, a lot of objects that were placed in the temple of God. Cada um desses objetos tinha um ensino relacionado a um ritual que se fazia com ele. Each of these objects had a thought connected to it, related to one of the symbols of God. Ali o povo aprendia sobre purificação, sobre expiação do pecado, sobre intercessão, sobre adoração. There people would learn about intercession, prayer, praise, and to be before the Lord in holiness. E diante de Zacarias havia um objeto chamado altar do incenso. And before Zechariah, there was an object called the censer element. Esse altar carregava o simbolismo da intercessão. This altar carried the symbolism of intercession. Se você prestou atenção no texto, você reparou que enquanto Zacarias estava ali, o povo todo estava em oração do lado de fora. If you paid attention in the text, while Zechariah was there, the whole people were outside in prayer. Porque esse altar do incenso nos ensina sobre oração. Because the censer place, the censer altar, teaches us about this. Esse material queimado que chamamos de incenso era feito de coisas muito raras e preciosas. And the censer was made out of precious things. E eles eram ali queimados, e aquela fumaça ia subindo e tomando todo o ambiente. They were burned there, and the smoke of this burning filled up the place and went up to heaven. Cada uma dessas essências que formavam esse incenso tem um significado muito especial. Each one of those essences that made out the censer had a special symbolism. Não dá tempo de eu contar todo esse significado, I have no time to tell about this in detail, mas eu quero que você grave uma coisa. but I want you to keep one thing. A mensagem principal disso The main message é que a oração é algo precioso.
is that prayer is something precious. Deus escolheu coisas preciosas para representarem a oração. God chose precious things to represent the prayer. Quando você dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus, isso é precioso para Ele. When you bow on your knees and start making a prayer, it is precious to Him. O que há dentro de você, ou seja, a essência que está queimando no seu coração, What there is inside of you, it means the essence that is burning inside your heart, ela sobe diante do Senhor it goes up before the God e é recebida por Ele and is received by Him como algo muito precioso. as something very precious. Não banalize a oração. Do not make it something banal. A oração não é uma coisa sem importância, não são palavras ao vento. Prayer is not something without importance, something that we throw on the wind. É algo de muito precioso, saindo de um coração e indo para a presença do Senhor. It's something very precious that come out of our heart and goes into the presence of God. Esse altar representa algo que acontece no mundo espiritual. This altar represents something that happens in the spiritual world. Se você ler em Apocalipse capítulo 5, If you read Revelation chapter 5, você vai ver que as orações são recolhidas diante da presença do Senhor em taças, you are going to see that the prayers were taken in the presence of the Lord in bowls, representadas como incenso. representing the censer. No capítulo 8 de Apocalipse, In chapter 8 of Revelation, João vê um anjo recolhendo essas orações em taças. John sees an angel taking these prayers in bowls. E diante do trono do próprio Deus, And before the throne of God Himself, existe um altar de incenso. there is an incenser altar. E o anjo pega essa taça And the angel takes this bowl e joga nesse altar. and throw upon this altar. E isso gera resposta de oração. It generates the answer prayer. Então o anjo enche Then the angel fill up essas taças com a resposta de oração these bowls with the answers of a prayer e joga de volta para a terra. and pour it back on earth. A sua oração, Your prayer, em algum momento, sometime, enche taças. fill bowls. Essas taças são jogadas diante do Senhor. These bowls are poured before the Lord. E uma resposta é devolvida à terra. And an answer is given back to us. Incenso subindo Censer going up do seu coração from your heart para o altar diante do to the trono. altar before the throne. Mas existe uma coisa interessante que aconteceu com Zacarias. But there is something interesting that happened with Zechariah. Zacarias estava diante do altar simbólico que representava o do céu. Zechariah was before the symbolic altar that was in heaven. E não é por acaso que aparece um anjo do lado desse altar. And it's not by mistake that an angel appears before this altar. Porque os anjos estão totalmente relacionados à oração. Because the angels are totally related with prayer. Nós vimos no texto de Apocalipse que o anjo apresenta isso para gerar resposta. We see it in Revelation that the angel presents it to generate answers. Mas a resposta da sua oração também tem a ver com os anjos. But the answer to your prayer is also related to the angels. Existem respostas de oração que elas chegam muito rápido para a gente. There are some prayers that I answered quickly for us. Alguém que recebeu Jesus como seu Salvador tem o Espírito Santo dentro de si. Someone who received Jesus as his Savior has the Spirit of the Lord in him. Então existem coisas que a gente fala para Deus e o Espírito Santo já responde para a gente, dentro da gente, na mesma hora. Then there are things that we talk to God and the Spirit of the Lord answer us within us at the same time. Mas tem orações que você anda fazendo But there are prayers that you make que dão um pouco mais de trabalho and take a little more trouble. e que Deus manda anjos para resolver. And God has to send angels to help. A Bíblia fala de anjos tão poderosos The Bible says that the angels are powerful, que controlam as águas do planeta. that they control the waters of the planet. Anjos que controlam o fogo. Angels that control the fire. Em Apocalipse nós lemos sobre um anjo In Revelation, we read about an angel que em certo momento vai tocar o sol. that at certain times is going to touch the sun. E o sol vai começar a queimar todo mundo. And the sun is going to start burning everyone. Mas ao mesmo tempo nós vemos anjos But at the same time, we see angels
mandados para trazer mensagens específicas, sent to bring specific messages, para trazer cura para as pessoas to bring healing to the people, e fortalecer aqueles que estão fracos. and to strengthen those who are weak. Em Daniel, capítulo In 10, Daniel chapter 10, nós lemos a respeito de um anjo que veio trazer uma mensagem, respondendo a Daniel. we read about an angel that came to bring an answer to Daniel. E a visão era tão forte, mas tão forte, And the vision was so strong que Daniel perdeu as forças. that Daniel lost the senses. Não conseguia se manter em pé. He couldn't stand up, Mal podia falar. barely could speak. E quando ele finalmente conseguiu falar, And when finally he could speak, ele disse: eu não estou aguentando porque é muita dor, eu não consigo, eu estou fraco. he said, I can't bear it anymore. It's too much pain. I am weak. E um anjo do Senhor o tocou e disse: seja fortalecido, seja fortalecido. And the angel of the Lord touched him and said, be strong, be made strong. E na mesma hora, Daniel foi fortalecido And pelo at that Senhor. same time, Daniel was made strong. Existem motivos de oração que a resposta vem de dentro para fora pelo Espírito Santo. There are reasons of prayer, motives of prayers that the power comes from within at the same time. Mas quando as respostas são externas, você precisa entender isso. But when the answers are external, you need to understand that. Existe um movimento no mundo espiritual, com Deus dando ordens aos seus anjos a respeito das suas orações. There is a moving in the spiritual world of God giving order to angels on Porque behalf of you. Porque as suas orações são preciosas para Because Ele. your prayers are precious to Him. Creia nisso. Believe that. O anjo estava em pé do lado do incensário. The angel was standing beside the censer. E ele vira para Zacarias e diz o seguinte: And he turns to Zacharias and say that, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Zechariah, your prayer has been heard. Quem gostaria de ouvir um anjo dizendo: a sua oração foi ouvida? Who would like to hear an angel saying, your prayer has been heard? Ele diz para Zacarias que Zacarias vai ter filho, e Zacarias já está velho. He told Zechariah that Zechariah would bear a son, but Zechariah was old. Nós estamos falando sobre uma cultura onde as pessoas se casavam muito cedo. We are talking about the culture where people used to get married very young. E que filhos eram algo extremamente desejado. And kids were something really desired. Com toda certeza eu posso afirmar que esse homem passou uma vida inteira pedindo um filho para Deus. With all certainty, I can assure you that this man passed the whole life, his entire life, asking from God a son. Até que chegou o dia que aqui na terra ele foi sorteado para queimar incenso no incensário. Till that came the moment that here on earth, he was cast lot to praise the Lord, to present prayers in the censer place. Até que chegou o dia que no céu a taça foi cheia de incenso e foi derramado no incensário diante do trono de Deus. Until that day came when the prayers were filled up before the presence of the Lord, and it came as answer to him. Mas não se tratava só da oração individual de Zacarias. But it was not about Zechariah's only prayer, personal prayer. Se trata também da oração da multidão do povo que estava do lado de fora enquanto ele queimava o incenso. It also talks about the prayer of the multitude of people that were outside while he was in the innermost place. O que essa multidão toda estava fazendo lá em oração nesse momento? What were this multitude doing there at that moment? O texto não revela especificamente para a gente, The text doesn't reveal us specifically, mas pelo contexto cultural que conhecemos daquele povo, but by the cultural context that we know about that people, podemos afirmar que eles estavam pedindo o Messias. we can assure you that they were asking for a Messiah. Eles aguardavam as promessas do Antigo Testamento. They waited for the answers, for the promise of the Old Testament. E enquanto eles estavam ali orando, enquanto o incenso era queimado, And while they were there praying, while the incense was burned, o anjo veio e disse: as suas orações foram ouvidas. the angel came and said, your prayers has been heard. Essa mensagem é para despertar algo na sua fé, This message is to shaken up something in your faith, para que você entenda que oração não pode ser tratada de qualquer maneira.
for you to understand that prayer cannot be taken in any way. Às vezes você ora e não vê resultado. Maybe you pray, but you don't see a result. E isso pode acabar desanimando o seu coração. And it may discourage your heart. É por isso que além de orar, você precisa da palavra de Deus. That's why, besides praying, you need the word of God. Porque você não pode parar de orar. Because you cannot stop praying. Como eu disse, existem orações que a resposta vem na hora, mas existem orações que chegam no tempo determinado por Deus. As I said, there are prayers that the answer come at the same moment, but there are also prayers that it come at the time of God. Daniel passou 21 dias em oração. Daniel took 21 days in prayer. Em propósito, sem comer carne alguma. In a purpose, without eating any kind of meat. No 21º dia chegou um anjo. On the 21st day, there came an angel. E disse assim para ele: o decreto veio no primeiro dia que você começou a orar. And the angel told Daniel, the decree came in the very first day when you started praying. Mas o príncipe daqui desse país onde nós estamos me impediu de terminar de chegar com a resposta. But the prince of this place where we are, in the country where we are, stopped me from coming. Esse anjo se referia a um demônio, uma potestade espiritual que governava no mundo espiritual a Pérsia. This angel was talking about a demon, a head of a demon that used to impede and working in that place in Persia. Entenda como isso é sério. See how it is serious. Daniel começou a orar e saiu um decreto do trono de Deus no primeiro dia da oração. Daniel started praying and the decree came out of the throne of God at the very first day. Um demônio no mundo espiritual impediu que a resposta chegasse. A demon in the spiritual world stopped the answer from coming. Mas Daniel permaneceu 21 dias chorando diante de Deus, jejuando diante do Senhor. But Daniel persisted 21 days in the presence of the Lord, praying and crying out to the Lord. E o texto de Daniel nos diz que Miguel veio para ajudar nessa batalha. And the text in Daniel tells us that Michael, the angel, came to help him out in this battle. E esse anjo conseguiu passar e trouxe a resposta And a this Daniel. angel got through and brought the answer to Daniel. E como ele ficou esse tempo todo orando, And as he was this whole time praying, a vitória veio. the victory came. O anjo trouxe a resposta. The angel brought the answer. E não só a resposta. Not just the answer, O anjo tocou the angel touched it e disse: seja fortalecido. and told him, be made strong. Seja Be fortalecido. made strong. Quem precisa ser fortalecido Who aí? needs to be made stronger? Essa mensagem ela não pode terminar de outra forma, This message cannot end up in a different way, senão com prática de oração. if not only by the practice of prayer. O texto que nós lemos mostra a oração individual e oração coletiva de um povo. The text that we have just read shows us about the individual prayer and the collective prayer. Zacarias tinha um problema que acompanhava a sua vida Zechariah had a problem that followed his life e obteve a sua resposta. and got his answer. Você tem coisas que acompanham a sua vida, You may have things that is following you in your life, sonhos que você tem batalhado diante do Senhor, dreams that you have been working out before the Lord, sofrimentos que talvez tenham esmagado a sua alma e te enfraquecido. suffering that maybe have been smashed your soul and weakened you. Então, nessa noite, você vai queimar incenso do seu coração diante do altar do incenso do Senhor. So tonight you're going to burn the incense that comes from within your heart before the altar of the Lord. Mas também vamos fazer uma oração coletiva. But we also make a group prayer. Aquelas pessoas estavam aguardando a primeira vinda do Messias. Those people were waiting the first coming back of Jesus, of the Mas Messiah. aqui há um povo que aguarda o arrebatamento da igreja. But here there are people that is waiting for the taking up. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? How many people here love the coming back of Jesus? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranatha, come, Lord Jesus. Eu desafio você, I challenge you como povo, as a people of God, como multidão, as a multitude nessa noite, tonight, a orar pela vinda do nosso to Messias. pray for the coming back of our Amém. Messiah. Se coloque de pé. Stand up.
A primeira oração será individual. The first prayer is going to be individual. Você tem algo que quer apresentar diante do Senhor. If you have something that you want to present before the Lord, Essa é a noite de enchermos taças tonight's the night for us to fill up cheias de mouths incenso, full of senses que são as orações dos santos de Deus. that are the prayer of the saints of God. Saia do seu lugar e venha aqui juntos em unidade para apresentarmos isso diante do Leave your Senhor. place and come here all together to present this prayer before the Lord. Não importa o tamanho do problema que você está passando. No matter how big the problem you are facing, Creia believe que para o Senhor that for the Lord, as suas orações são incenso your precioso. prayer are incense, E precious elas incense. sobem como uma fumaça preciosa And they rise up as a precious smoke até a presença do nosso up to the Deus. presence of our God. Eu vou orar pela sua vida. I'm going to pray for your life. Nós vamos orar pela sua vida. We are going to pray for your life. Em português, em inglês e em libras. In Portuguese, English, and Libras. Mas primeiro, But first of all, seja você a apresentar a sua oração. let be you yourself to present your prayer. Dê o valor que a sua oração de fato tem no mundo espiritual. Give it the value that it has in the spiritual world. Satanás não tem medo das coisas que você faz. Satan is not afraid of the things you do. Satanás tem medo quando você começa a orar de verdade. Satan is afraid when you start praying truth. É por isso que é tão difícil. That's why it's so difficult. É por isso tanta oposição e incredulidade. That's why so much incredulity. É por isso tanta distração, tanto cansaço. That's why so much distraction and tiredness. Porque a sua oração é perigosa. Because your prayer is dangerous. Quando você começa a orar, sai um decreto do trono de Deus. When you start praying, a decree is sent from the throne of God. Anjos começam a se movimentar. Angels start moving around. Demônios entram em desespero. Demons get desperate. Uma briga acontece. A fight happens. E às vezes você para de orar para ver a notificação no celular. And sometimes you stop praying to see the notification in the cell. Às vezes os demônios dão mais importância para a sua oração do que você. Sometimes the demons give more importance to your prayer than you yourself. Então, nesse momento, você vai orar com toda a fé do seu So coração. right now, you're going to pray with all the faith inside of your heart. E creia que há um Deus ouvindo você nessa Believe noite. that there is a God Pode listening to começar. you tonight. You can start. Deus Todo-Poderoso, God Almighty, Criador do céu e da terra, creator of earth and heaven, olha para os corações dessas pessoas, look inside the heart of these people. para o incenso que sobe dessa igreja, The incense that rise up from this church. nesse momento tão especial. This is a special moment. Aqui tem pessoas como Zacarias, There are people here like Zechariah, clamando por um filho ao Senhor, crying out for a son, Lord. clamando às vezes por um casamento, Maybe sometimes crying out for a marriage, clamando pela salvação de alguém na família, crying out for somebody's salvation in the family, clamando por cura física, crying out for physical healing, por socorro na sua vida financeira, for financial help, por questões de relacionamento familiar, for family relationship, por um trabalho. for work. E nós pedimos, meu Deus, And we ask, Lord, independente de qual seja a área que eles estão precisando, independent of the area that they are in need, que cada oração seja respondida nessa let noite. each and every prayer be answered tonight. Que os teus anjos Let your angels saiam entregando resposta em todas as direções. come out bringing answers in every direction. Que nesse momento haja um rebuliço no mundo espiritual. And in this moment, shaking up the spiritual world, Como nós lemos na tua palavra. as we see in your word. E seja uma noite de muitos milagres. Let there be a night of many miracles, Que vão gerar testemunhos que glorificam o teu nome. which are going to generate testimonies that will glorify your name. Restaura casamentos, meu Deus. Restore marriages, Lord. Restaura famílias, meu Pai. Restore families, oh Lord.
Desata a vida daqueles que sentem como se tudo estivesse amarrado. Untie the lives of those who feel like they are tied up. Que o Senhor possa enviar anjos Let the Lord send angels para ir abrindo portas à nossa frente. to open up doors ahead of us. Em nome de In Jesus. Jesus' name. E nesse momento, meu Deus, And in this moment, Lord, nós queremos concordar em oração. we agree in prayer. Assim como a multidão do povo do lado de fora do templo. As the people outside agreed, Mas na verdade nós já estamos do lado de dentro. but we are already inside the temple. No lugar mais importante de todos, o In the Santo dos Santos. In the most important place of all, the Holy of Holies, Que Jesus abriu por nós pela sua morte na cruz. that the Lord Jesus opened for us in His death on the cross. Então entramos confiadamente nesse santo lugar So I cry out, Lord, believe in inside of this holy place, para clamar ao Senhor, to cry out unto you, Lord, no nome de Jesus, in the name of Jesus. que o Senhor Jesus venha. Let the Lord Jesus come. E pedimos isso em dois sentidos. And we ask it in two ways. Clamamos por um avivamento sobre We nós. cry out for the revival. Ateia fogo dos altos céus. Send fire from heaven above, Que os nossos corações se incendeiem. that our hearts burn in fire, Lord. Mas também clamamos pela segunda vinda But do we nosso all- Senhor. But we also cry out for the second coming of our Lord. Nós amamos a tua vinda. We love your coming. E mesmo que coisas difíceis precisem acontecer antes, Even if difficult things have to happen before, nós clamamos pela vitória final. we cry out for the final victory. Vem, Senhor Jesus. Come, O Lord Jesus. Maranata. Ora, Maranata. vem, Senhor. Oh, come, Lord Jesus. Aleluia. Hallelujah. Você pode aplaudir ao Senhor. You can give him a Amém. big hand of applause. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Como é mesmo a canção que nós cantamos há pouco. How's the prayer we just sang? Day and night, night and day, let incense arise. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Day and night, night and day, let incense arise. Que todo dia, do seu lugar de oração, suba incenso para a presença do Senhor. Pode retornar ao seu You lugar. can take your place back.